Olá, meu povo! Está começando mais um Fala Empreendedor e você que está acompanhando a gente aí, já se inscreve no nosso canal. Hoje é dia da gente conhecer a história de uma super mulher que trabalha num segmento aí, gente, que a gente não vê tantas mulheres, mas a gente veio para mudar isso, viu? A nossa convidada de hoje veio para contar a história dela, dividir tudo que tem acontecido, como é que tem sido. Vou dar um spoiler para vocês. Ela trabalha com acessórios, capacetes e acessórios para motos. Fica aí que eu vou já te contar quem é. Antes de iniciar, eu quero agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem o Fala Empreendedor acontecer. Mandar um alô para a galera do Personalize Serviço, Presentes Essenciais. É claro, a galera da Ratoritech, estamos gravando aqui esse episódio. Agradecer também todo mundo do Navídeos, que faz toda a produção, faz tudo acontecer aqui dentro do Fala Empreendedor. Agradecer a galera também da Baronesa Lounge Red, todo mundo que tá com a gente aí fazendo o Fala Empreendedor acontecer. E sem muitas delongas, a gente vai iniciar com a nossa convidada. Tem uma introdução aqui para vocês, gente. Hoje no Fala Empreendedor, vamos acelerar. Olha a introdução. Vamos acelerar com uma mulher que não teve medo de pegar a estrada do empreendedorismo. A nossa convidada de hoje, ela é dona da empresa Estilo Motos, uma empresa que vem ganhando destaque no segmento de motos com muito estilo e atitude. Hoje você vai poder conhecer um pouco mais sobre a história dessa maravilhosa, que é a Laura, gente. A Laura veio dividir aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, Laura, Fala Empreendedor. Ela falou que ela tá um pouquinho nervosa, mas tá nada, gente. Ela vai contar a história dela aqui. Quando a gente fala da nossa empresa, fica tudo mais tranquilo, né? E para iniciar, Laura, eu queria que tu contasse pra gente um pouco de quem é a Laura Rodrigues. Então, boa tarde. Primeiramente, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Meu nome é Laura Rodrigues. Eu sou empreendedora, apaixonada por esse mundo do empreendedorismo. Como você falou, trabalho com capacetes e acessórios para moto, garantindo segurança, conforto, estilo a todos aqueles que vivem sobre duas rodas. Sim. Quem é a Laura? A Laura é uma mulher que está sempre em busca de mais conhecimento, evolução, para dar sempre o melhor, oferecer o melhor atendimento aos clientes, oferecer o meu melhor a meus amigos, a todos aqueles que nos rodeiam. Olha que legal. Inclusive, gente, hoje a Laura ela vai compartilhar dicas valiosas para você que está acompanhando a gente, que quer entrar nesse segmento, ou então que você que já está nesse segmento também. A Laura teve toda uma construção, uma virada de chave também até esse momento que ela está empreendendo. Então, ela vai compartilhar com a gente aqui vários insights. Aproveita, já compartilha aí com aquele seu amigo, aquela sua amiga que é desse segmento ou então que quer entrar também. Laura, eu queria te perguntar como surgiu a ideia de empreender no segmento de motos, que até a gente conversou aqui no off, não é tão comum, né? Eu falei até no início da minha introdução que não é tão comum, mas como é que surgiu esse desejo? Já era algo que estava ali ligado na tua vida? Como é que foi? Foi assim, antes eu separei. Sim. Antes eu já trabalhava na área, mais na parte da mecânica, com peças. Quando eu separei, eu sabia que eu precisava continuar. No início eu estava sem rumo. Os boletos estavam chegando normal, isso, né? Tava aí tudo eu chegando. sabia que precisava continuar. Aí conversando com outra pessoa, eu disse, não, vou continuar Nesse ramo, né? Nesse Isso. segmento. Aí poucos recursos no início, né? Comprei uns 10 capacetes e comecei a postar nas redes sociais. Isso tu já tinha alguns contatos, tu já tinha alguns fornecedores. Isso, eu tinha um contato de fornecedores. Aí comecei a postar, fiz primeiro uma pesquisa de mercado, porque eu tinha uma desvantagem, né, de não ter uma loja física. Sim. E coloquei o preço um pouco abaixo. E comecei a postar e aí eu fui tendo um retorno. Iniciei no quarto do meu filho, vendendo. Os clientes chegavam lá, eu buscar. Aí eu já
falava, já salvo o meu WhatsApp para ir acompanhando as novidades, promoções, sendo que quem é empreendedor sabe, né? Não tinha... Essa parte eu quero que ela divida, porque todo mundo já, o pequeno empreendedor que começa ali com pouco, passou por isso. Quais eram as novidades, Laura? Então, não tinha novidade. E tinha promoções, né? Mas eu iniciei com 2 marcas, que são as mais baratinhas do mercado, as mais baratas. E era fazer acontecer. Eu batia várias fotos, experimentava, fazia vídeo experimentando, dava dicas, até eu ir crescendo, né? Arrecadando recursos para poder comprar outros produtos, outras marcas. Sim. E aí, nesse momento, iniciamos esse CNPJ, iniciamos nessa empresa por necessidade. Foi, por necessidade. Por necessidade, porque tinha que seguir, né? Independente de qualquer coisa, tinha que seguir. E eu queria que tu contasse pra gente, quem tá acompanhando, pode ser um empreendedor, uma empreendedora que esteja pensando em começar nesse segmento. Quando tu iniciou, tu falou que pegou duas marcas ali mais baratas e começou a trabalhar a tua rede social. No início, quando tu começou a trabalhar tuas redes sociais, tu já sabia trabalhar com elas? Tu já sabia divulgar? Tu já sabia postar? Ou foi assim, vou fazer do jeito que sei e vou melhorando? Não sabia absolutamente nada. O único pensamento que eu tinha é que eu precisava continuar. Só que eu trabalhava como se fosse uma empresa grande, né? Sim. Todos os dias lá... bom dia, já estamos funcionando. Procurava, como eu não tinha muitos produtos para oferecer, procurava dar dicas, como cuidar do seu capacete, como higienizar o seu capacete. Sim. Que às vezes eu acredito que é o que falta um pouco, né? Porque quando a gente entra no perfil, por exemplo, você vai entrar no teu perfil. Eu entro lá, é claro que eu quero comprar, eu vou te seguir porque eu quero consumir aquele teu produto. Mas eu também preciso manter aquele produto. Porque a vida útil de um capacete, por exemplo, Laura, é de quanto tempo? 3 anos. 3 anos. Então, Isso. eu preciso fazer ali uma manutenção e talvez a pessoa que te acompanhou começou a te seguir por causa disso, por causa das dicas. Isso. Né? E, consequentemente, comprou de você. E uma dica, assim, para o empreendedor que está iniciando é constância, é todos os dias. No início, nós não temos seguidores. Audiência, né? Não temos audiência. Mas é aquele trabalho de formiguinha, dia após dia, e acompanhando o processo. Inclusive, nesse momento, você vai assistir, a gente está gravando esse episódio um pouco antes de quando vai sair aqui, mas nesse momento, você que está acompanhando a gente, hoje, exatamente, eu vou dizer o dia de hoje, gente, que a gente está gravando hoje, é dia 11 de abril. Batemos 4.000 seguidores. Tá emocionada, gente, por favor, produção. Gente, o orgânico que a Laura tá falando é a questão da construção do orgânico, né? Quando você começa a empreender, você não tem aquele dinheiro para impulsionamento, tráfego pago, você faz isso, você faz aquilo. Às vezes a gente não tem, é uma realidade da maioria dos empreendedores. Só que, como você falou, a constância, o cliente entender que você tá ali é diferente, porque quando eu entro numa página, eu vou lá no perfil, preciso ver que esteja atualizado. Porque se você postar, por exemplo, faz 2 meses, 1 mês que a pessoa não postou, o que eu imagino? Fechou a loja. Fechou. Ou não tá né? funcionando. Não tá funcionando. Então, assim, quando tu iniciou, a tua venda toda era pelas redes sociais. 100% pelas redes sociais. E faz toda a diferença se a gente manter aquela constância, e também um diferencial é acreditar. Acreditar que vai dar certo. Eu nunca me enxerguei assim naquela situação, né? De ter 2 marcas. Eu imaginava sempre além. E funciona muito. Queria que tu compartilhasse com a gente também quais foram os maiores desafios no início da Estilo Motos. O que tu teve assim, que tu pode dividir com a gente que foi um desafio, tu pensou, caramba, mas vamos vencer. Deixa eu pensar aqui que são vários desafios, né? Ela tirando da lista dela nesse momento somente um. Então, um dos maiores desafios que eu enfrento até hoje é porque, assim, eu trabalho numa área que 90% dos empresários e cliente é masculino. Sim. E sempre existe aquela barreira. No início,
chegava, gente, é inacreditável, mas chegavam pessoas assim que comigo e não vai dar certo. Por quê? Porque, querendo ou não, eu quebrei ali um padrão. A maioria das lojas dessa área é loja e oficina. Sim. Só que eu não tinha oficina. Eu digo, não, vai ser só loja. E as pessoas, assim, que já são da área, chegavam e falavam, Laura, não vai dar certo. Para poder dar certo, você tem que ter uma oficina. Uhum. Eu digo, não, vai dar certo sim. Sim. E aí hoje essas mesmas pessoas, eu acredito que era para me proteger ou com medo, né, de eu me frustrar mais lá na Sim. frente. E hoje eu sinto muito orgulho assim que essas mesmas pessoas chegam lá comigo e dizem, Laura, deu certo, né? Tá dando certo. E tipo, hoje eu sou motivo de incentivar. Sim. Porque realmente deu certo. Eu ainda não cheguei onde eu quero. Mas, tipo, até onde já tá estou bem hoje, distante do início, né? nossa, muito, muito distante. Que legal, que legal. Inclusive, às vezes, quem tá empreendendo, a nossa cabeça tá bem assim, né? Uma loucura, né? Sim. E você foi muito resiliente de realmente seguir, independente do que as pessoas falam. Porque, geralmente, ainda mais se é uma pessoa que é muito próxima da gente, se ela fala algo negativo, tu já fica... Meu Deus já do traz céu. pra gente, né? Mas sabe o que foi, Giliane? Hoje eu sou grata. Às vezes a gente acontece algum problema na nossa vida, né? A gente reclama, mas eu acredito que eu tive que passar por isso, porque eu não tive escolha. Eu sempre falo que eu olhava assim para os lados, olhar para trás, para frente, e eu não tinha aquela escolha de dizer não. Eu tenho outra opção, não, né? Eu tinha que fazer acontecer. Aí eu tenho meu filho, depende de mim, eu digo, meu Deus, e agora? Então, eu acredito que isso foi fundamental, assim, pro meu progresso. Não ter outra escolha. Eu só sabia que eu tinha que sair de casa e fazer acontecer. Sim. Laura, eu queria que tu compartilhasse com a gente também, nesse momento que você abre a loja, você traz essa estratégia de trabalhar com 2 marcas mais baratas, vai ter um valor menor do que o valor de mercado. Daí pra frente, quais foram... tu poderia compartilhar uma estratégia com a gente que deu certo e tu conseguiu ir crescendo? O que foi que tu acredita que tu fez, que fez com que a Estilo Motos crescesse ainda mais? A constância, né, que eu já falei. Uhum. E aquilo que é fundamental, que é básico, mas muitas vezes nós não temos, que é um atendimento de qualidade, um atendimento diferenciado. No início, né, eu não tinha muitos produtos, mas eu digo, o que eu tenho? Eu tenho um bom atendimento. Sim. Eu tenho uma troca com o meu cliente. Inclusive, eu falar, você estiver precisando de alguma dica, alguma informação, eu estou aqui para ajudar. Então, o atendimento, ele foi fundamental para mim e tem sido até hoje. Olha que legal, legal. Então, já... pega essa dica e o atendimento não pode falhar, né? Inclusive, atendimento online também. Entende? Saber... Eu sempre estou procurando me aperfeiçoar. Saber, assim, como responder para o cliente via WhatsApp, porque a gente está mandando uma mensagem, só que a gente tem que pensar como é que ele está recebendo essa mensagem. Exatamente. Exatamente, que às vezes é nesse momento que o cliente desiste até da compra. Isso, porque às vezes parece... acontece muito, eu sou cliente também, né? Sim. Qual o valor de tal produto? Aí só manda o produto ali. R$5. R$5. A pessoa manda lá, R$5, Pix ou cartão. Isso, entende? Aí parece que você só quer vender e não, vai muito além. Sim, é relacionamento, né? Relacionamento, conexão. É porque, por exemplo, imagina a pessoa que compra um capacete, ela vai comprar... Se ela tiver muito cuidado, ela vai comprar daqui a 2, 3 anos de novo. E ela tem que comprar contigo de novo. E não é só um capacete. Tem a redião para prender o capacete. Tem o suporte de celular. A antena, corta-pipa. Vai muito além. E aí o cliente, quando ele lembrar que ele tem que comprar, acontecer alguma coisa, ele já tem que ir lá contigo. Estilo Motos. Não esqueça, por favor. Queria que tu comentasse com a gente também... Se você acredita que ainda existe muito preconceito por você ser mulher nesse segmento, empreendendo nesse segmento. Existe. Se alguém chegasse e me contasse, eu não acreditaria, né?
mas existe, eu vivo isso assim todos os dias. Às vezes agora, mês passado, eu participei de um evento sobre 2 rodas, né? E eu vivi isso. Eu vivi assim, esse preconceito, olhares, mas quem é o proprietário? Eu digo, não, sou eu a proprietária da empresa. E realmente existe. Mas isso eu procuro assim ver como um desafio maior. E para poder mostrar que nós mulheres assim somos capazes de qualquer coisa, atuar em qualquer setor. Com certeza, com certeza. Queria que tu contasse pra gente, dentro do segmento que tu atende, Laura, o que que tu enxerga que os clientes mais valorizam, além do atendimento, o que que tu acha que eles buscam mais nesse segmento? Eles buscam mais qualidade, no caso, os teus clientes, né? Mais qualidade, mais estilo, o que que eles buscam mais? Buscar. Tá, o meu público maior é motorista, né, de aplicativo, Sim. motor Uber, iFood. O que eles buscam? Segurança e Sim. confiança, que eu procuro assim, vai além do produto. Por exemplo, eu procuro passar confiança para o meu cliente. Acontece muito com suporte de celular, porque para mim não é só venda. Sim. Eu criar assim um vínculo com uma conexão, né, com o meu cliente. Eu pergunto, você trabalha todos os dias ou é um suporte celular? É só para passeio? Porque, assim, às vezes o cliente quer comprar aquele mais baratinho, só que não é para aquele cliente que está todos os dias, dia e noite, pegando sol e chuva. Então, eu procuro, assim, dar o melhor atendimento e sempre pensando no cliente. Sim. Então, eles já confiam na gente, porque eu não trabalho sozinha hoje, eu tenho 2 colaboradoras. Inclusive, um beijo para elas que estão lá Sim. atendendo hoje, né? Um beijo, sou muito grata a elas sabem muito, a Andresa e a Larissa. Então, o cliente sabe, e tanto, a gente tem muita indicação, que diz, não, vai lá com a Laura, vai lá na Estilo Motos, que lá eles vão saber te oferecer o produto certo. Não Sim. é a venda, é o que realmente o cliente precisa. Isso é um diferencial, assim, que Muda tudo, né? Toda a tua venda, muda né? tudo, isso. E como é que tu fez, Laura, pra ter o teu cliente, construir essa relação com o teu cliente? Foi através de indicação, redes sociais, o que mais? Como é que tu... Redes sociais, nós temos muitos clientes por indicação. E assim, eu não tenho grupo de WhatsApp, mas eu crio aquele vínculo todos os dias nos stories. Todos os dias dando um bom dia pro meu cliente, o boa tarde, dando dicas, fazendo promoção. Aí o cliente consegue ali se identificar e ir até você, né? Isso. Queria que tu contasse pra gente também, inclusive você que tá acompanhando, já segue a Estilo Motos aí no Instagram, você que tá buscando acessórios e capacetes, já segue lá que a Laura vai atender você. As meninas também vão atender você, né? E eu queria que tu compartilhasse com a gente quais estratégias você usa para se destacar da concorrência, porque hoje a gente sabe que tem várias lojas aí também que trabalham com os mesmos produtos que você, mas o que tu usa, quais são as estratégias que tu usa para se destacar? A estratégia que eu uso é estar todos os dias na rede. Diliane, eu também... Porque a gente sempre quer dar o melhor, né? Para os nossos clientes, para o nosso empreendimento. Então, eu sempre fiquei assim, eu tenho que fazer isso. Eu vou tentar falar assim, ou desse jeito, tentar melhorar. Só que fazendo, assim, vários treinamentos... eu descobri que nós temos que ser nós mesmas. Sim, e o cliente se conecta com a gente do jeitinho que a gente é. Então, mas é muito importante estar todos os dias ali, dando um bom dia. O feedback também ajuda muito. Hoje tu tem alguém que te ajuda nessa questão das redes sociais ou hoje ainda é você que faz mesmo? Sou eu mesma. Você que tá lá, é a modelo do teu negócio, é tu mesmo. Isso também é muito importante, né, para todo empreendimento, porque Exatamente. como você diz, né, ninguém conhece
mais o nosso negócio do que nós mesmos. Exatamente, exatamente. É claro que isso varia de estratégia para estratégia, mas eu, por exemplo, se eu ver a Estilo Motos, eu ver que você é a dona, quando eu chegar lá, eu já sei com quem falar. Eu posso não conhecer ninguém lá, mas eu já sei com quem falar. É porque né? cria uma conexão, né? Exatamente, você se sente mais próximo da pessoa ali através das redes sociais. Isso é muito importante, assim, para qualquer empreendedor, você tá ali. E assim, às vezes a gente começa tímida, Sim. Não quer fazer, só que coloca um filtro e faz acontecer. Não, eu lembro que quando eu comecei a gravar, eu tinha muita vergonha de gravar na rua. Gente, muita vergonha de gravar na rua. Hoje em dia, eu tô nem aí, pego o telefone, oi meu povo, não sei o que, não tem mais vergonha nenhuma, porque no final das contas a gente precisa gerar o conteúdo, isso é o que conecta, isso é o que vende. Isso Isso mesmo. é o que vende. Então, assim, eu tenho certeza que se tu usasse uma estratégia de postar um monte de foto, de acessório, de capacete, talvez você não tivesse o resultado que você tem hoje. E o cliente, ele gosta de vídeo. Ele gosta de vídeo. E eu tô assim nessa tua fase. Porque na loja eu gravava normal, assim, só que agora eu digo, não, preciso ir mais, né? Porque a gente tem que gerar mais conteúdo, coisas diferentes. Então agora eu tô na fase que eu vou na rua e dá, só que a gente vai perdendo o medo. Isso mesmo, a gente vai perdendo o medo. Queria que tu compartilhasse com a gente também qual dica você daria para alguém que quer abrir uma loja no teu segmento. Que dica que tu daria se tu estivesse começando hoje? O que você faria de diferente dentro da tua loja? Eu não me comparar com os grandes. Tudo tem o seu tempo, o seu processo. No início, como eu te falei, eu comecei com as 2 marcas mais baratinhas e às vezes eu ficava frustrada quando chegava um cliente, você tem um Axis, tem um LS2? Eu digo, gente, eu não tenho essa marca. E aquilo me frustrava mesmo. Entende? Só que cada um no seu ritmo, no seu nível, e querendo ou não, os clientes, ele vai acompanhando sua evolução. Sim. Entende? Então é muito importante a gente não se comparar, dar o nosso melhor. Naquele momento que eu tinha para dar de melhor era o meu atendimento diferenciado. Sim. Isso é fundamental. Com certeza. Inclusive, eu ia até comentar que essa questão do cliente acompanhar o nosso crescimento, isso é muito legal, porque eu amo quando alguém fala assim, eu tenho uma loja também, gente, trabalho com bebidas, com gelo, e tenho Fala Empreendedor, então eu tenho 2 clientes totalmente diferentes. Eu adoro quando o cliente chega na minha loja e fala, caramba, agora vocês têm um monte de produto que tá um tempo sem ir, ou então quando vê a gente fala, nossa, o Fala Empreendedor tá diferente, agora eu fico bem assim, gente, isso é gratificante. E né? Tem cliente que chega lá na loja, Laura, eu sou teu cliente desde quando tu vendia lá na tua casa. Eu digo, meu Deus, não tem preço, né? Não tem preço, exatamente, porque realmente a gente vê o quanto as pessoas estão ali com a gente e elas compram com a gente porque elas gostam do que a gente oferece, Isso. né? Elas gostam. E confia também no nosso produto, no nosso serviço. Com certeza, com certeza. Laura, eu já conheço a Laura, gente, já antes do Fala Empreendedor, eu tenho acompanhado essa evolução dela e hoje eu tenho te visto muito mais em eventos, em outros lugares. Não sei se você não postava, né? Mas eu tenho te visto muito mais ativa no teu perfil pessoal, postando em eventos, em outros lugares, em encontros de network. E eu queria que tu compartilhasse com quem está acompanhando a gente qual é a importância desse teu movimento, desse teu novo momento para o teu negócio. É fundamental. Gente, para mim tem sido transformador. Essa questão dos eventos foi que quando virou o ano, né? Todos os anos, graças a Deus, foram maravilhosos, mas 2025 eu digo, esse vai ser o meu ano. E para que isso aconteça, né, nós temos que ir atrás de conhecimento. E eu sou assim muito de manter o pensamento positivo, que a gente atrai. Exatamente. Então, eu tô tendo uma oportunidade maravilhosa de participar de grandes eventos, mas por quê? Porque eu quero mais crescimento, eu quero poder também inspirar outras pessoas. Sim. Porque eu digo, eu comecei do nada, então se eu conseguir, muitas pessoas também podem conseguir, só que para que isso aconteça a gente tem que se movimentar, se movimentar. Dizem que é quando nós estamos em movimento que as coisas acontecem. Exatamente, exatamente. Eu vou até compartilhar algo com vocês também que
Dependendo do empreendedor que você seja, o momento que você esteja, eu passei por esse momento de esperar as coisas acontecerem. Não sei se você passou por isso, mas eu passei um tempo que eu tava só parada esperando dias melhorarem, esperando, e aí até um momento que eu passei por uma situação e eu olhei assim e falei, cara, se eu não for atrás, esse momento bom ele não vai chegar. Então, assim, se eu quero vender mais, eu tenho que aprender mais sobre vendas. Se eu preciso de pessoas para trabalhar comigo, eu tenho que trabalhar mais para poder custear essas pessoas, ter pessoas dentro do meu negócio. Então, assim, tem momentos que a gente dá uma parada e tu pensa assim, se tu não se movimentar, se tu não buscar, não vai vir. Nada acontece. Exatamente, nada acontece. Então, você é empreendedor, você é empreendedora que está acompanhando a gente, talvez esteja nesse momento, não fique aí. Se junte com outras pessoas, segue a gente no Fala Empreendedor, vai atrás de um grupo de negócio, esteja nos eventos, tem muita coisa gratuita acontecendo, viu, gente? Às vezes a gente pensa assim, mas é tudo pago. Não. Tem muita coisa de graça que você pode estar inserido aí. E é um momento que você pode estar em um lugar e surge uma ideia para o teu negócio. Né? Surge algo ali do qual você pensa, caramba, isso aqui eu posso trazer para dentro do meu negócio que às vezes não tem custo nenhum. Isso. Né? Não tem custo nenhum, é só você mudar o que você já está fazendo ali, fazer de uma forma diferente. Então, assim, a minha dica para quem está acompanhando a gente é esteja em outros lugares, esteja em outros lugares. Se você está acostumado a estar só em um lugar, as pessoas não falam de empreendedorismo, de crescimento, cara, sai daí, isso que você falou sobre ter um pensamento positivo, isso ajuda absurdamente ou então atrapalha totalmente, porque se você tá do lado de pessoas negativas, você tá negativo também. A gente já pega pra nós, né? Exatamente, em algum momento aquela pessoa vai te contaminar e tu já vai estar, ai, não consigo, ai, não posso, ai, não sei o quê. Então, assim, fiquem longe dessas pessoas, pelo amor de Deus. Queria que você dividisse com a gente também como é que você tem feito para gerir o teu negócio? A questão da gestão, a parte operacional, como é que tu tem feito? Hoje tem 2 pessoas que te ajudam dentro da tua empresa, né? Mas como é que tu tem feito? Tu já tem alguém que cuida ou você faz essa parte ainda? Então, no momento, nessa fase atual aqui da Estilo Motos, eu tenho 2 pessoas que me ajudam. Aí eu tô me organizando. Essas 2 pessoas eu tô assim focando mais para que elas fiquem na venda. Sim. Para eu começar a ficar na gestão. Sim, legal. Só que nisso eu tô atrás assim de conhecimento, de mentoria. Porque assim até aqui, né, eu consegui assim sozinha entre aspas, que tem as 2 meninas, tem a minha mãe também que me ajuda muito. Só que pra gente ir além precisa de ajuda. Com certeza, com certeza. Eu queria até que tu compartilhasse com quem tá acompanhando o nosso episódio de hoje, Laura, quais foram os eventos que tu foi já, que tu já participou, os cursos, quais os lugares que você já esteve, que teve uma mudança, tanto fora, né, que eu sei que tu viaja bastante, mas aqui em Manaus também, que tiveram, assim, mudanças significativas na tua empresa. Tá. A mais recente, você não vai acreditar, vai ficar surpresa. Foi a Masterclass que eu participei, né? Sim. Do grupo de empreendedores e líderes. Sim. Inclusive tem uma dica sua que eu coloco em prática, que você disse que a gente tem que estar sempre falando do nosso negócio, inclusive no nosso perfil pessoal. Então, desde esse dia, eu sou a Laura da Estilo Motos. Isso mesmo, gente, isso mesmo. Gente, isso marcou muito pra mim, porque, assim, eu tenho o meu perfil pessoal, né? Só que eu não falo muito do meu empreendimento, do meu trabalho. E desde aquele dia, eu já comecei a postar mais. Inclusive, nos stories mesmo, eu digo, que é a Laura da Estilo Motos. E eu participei agora do UP Summit, né, em Goiânia, e lá eles reforçaram isso também. Nós empreendedores temos que estar sempre falando do nosso empreendimento, do nosso negócio, e nos relacionar, falar com as pessoas, porque às vezes tem uma pessoa que é ao nosso lado, que ela tá precisando daquele serviço e ela tá precisando e não sabe onde encontrar, e a gente tá aqui do lado. E por não falar, sou a Laura, não, sou a Laura da Estilo Motos, trabalho com capacetes, acessórios. Isso foi
Algo que te ajudou, né? Muito, 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 muito. Olha, que legal. A Laura tá falando da Masterclass que a gente teve com a galera do Clube de Empreendedores e Líderes, que nós fazemos parte, Sim. né, do clube. E realmente, isso foi algo do qual eu aprendi no Fala Empreendedor, porque o que eu percebi? Eu percebi que as pessoas precisavam saber o que eu fazia. Então, assim, às vezes eu dei a dica de você ir para eventos, estar em lugares, mas também se relacione com as pessoas que estão ali. Isso. Sempre que eu vou no evento, eu faço questão de, eu vou para um evento hoje, eu deixo toda a minha agenda livre para ir para aquele evento, porque eu quero conhecer as pessoas, eu quero conversar com as pessoas, eu quero saber da empresa delas, eu quero que elas saibam da minha empresa, porque como você falou, tem momentos que a gente está precisando de um serviço, de um produto e a pessoa tá aqui, só que tu não sabe. Isso. Né? Então, assim, você empreendedor que tá aí, fale do seu negócio, fale do seu negócio. Inclusive, eu escutei ontem de um empresário que ele falou bem assim, que ele escutou uma frase, né? Que por trás de um CNPJ tem sempre um CPF. Então, assim, a gente precisa, como CPF, na nossa página pessoal, é claro, de pessoa para pessoa, divulgar, porque o que a gente quer dentro das redes sociais? A gente quer saber da vida dos outros. Isso. Não engaja quando tu viaja? Não engaja, muito. as pessoas querem saber isso, gente. Eu não tô falando nenhuma mentira aqui, não tô supondo. Você não abre as redes sociais para você comprar um acessório. Não. Não abre, tu não abre as redes sociais, às vezes, vou dar um exemplo, né? Tu não abre pra ver a gente no evento, em um evento. Mas, por exemplo, se eu trago isso pro meu pessoal e te faço gerar desejo no meu pessoal, você automaticamente vai clicar, deixa eu ver o que é esse Fala Empreendedor aqui, que essa menina fala o tempo todo, né? Isso Deixa eu mesmo. ver o que ela tá fazendo aqui que eu vou acompanhar, vai que faz sentido pra mim. A mesma coisa, acredito que você esteja passando agora. Né? Inclusive já vários amigos meus chegaram, Laura, tu tem tal jaqueta? Uhum. Laura, tu tem isso, eu vou passar aqui vou passar na loja. Uhum. E era que antigamente eu não divulgava o meu Sim. trabalho na minha conta pessoal. Ah, que legal. Eu queria que tu compartilhasse com a gente também por que estilo motos. Como é que tu escolheu esse nome? Se alguém te indicou esse nome? Por que estilo motos? Porque, como eu te falei, né? Meu pensamento tá além. Uhum. Aí eu comecei com capacetes, acessórios, só que no futuro eu pretendo trabalhar com vestimenta para motociclista. Sim. Então Uhum. já é estilo motos, estilo dos motociclistas. Olha, tá vendo, gente? Uma mulher que pensa, ó, bem lá na frente. E é isso mesmo. A gente não pode ver o nosso negócio, como você falou, do tamanho que nós estamos. A gente tem sempre que ver além. Lá na frente, né? Queria que você compartilhasse com a gente também, Laura. Você falou no início que você é mãe, começou a empreender por necessidade, porque, enfim, o término de um relacionamento, os boletos estavam aí, a vida precisava continuar. E como é que é para você administrar tudo isso? Como é que é? Compartilha com a gente, eu até brinco, né? Qual que é a tua fórmula aí para te compartilhar com a gente, que a gente também quer aprender. Não é fácil. Tem vezes que a gente surta, tem vezes que a gente chora e tem vezes que a gente quer desistir. Só que assim, a gente tem que ter consciência, né, que os problemas eles vão existir. Sim. E ter consciência assim, não, é só um dia, vai passar. Porque várias vezes eu pensei, não quero mais, eu vou desistir e acabou aqui. Só que aí, ao mesmo tempo, eu digo, não, calma, Laura. Às vezes a gente precisa se retirar um dia ou Sim. algumas horas, pensar, né? Não, é só um momento, vai passar e continua. Sim. E se organizar também é muito importante, a gente ter uma agenda. Manter, assim, a ordem no domingo, à tarde, assim, organizar essa semana, eu tenho isso, eu já vou deixar tudo organizado, os horários... cuidado com o filho. Deixar tudo em ordem ali para poder a vida, né, seguir. Senão Isso. A vida... Eu queria até comentar, o empreendedor que estiver assistindo esse episódio e falar assim, não, mas eu nunca pensei em desistir, gente. Se você tá empreendendo e nunca pensou em desistir, tá empreendendo errado. Sim. Tem alguma coisa errada aí com você, mas tudo bem. Tem alguma coisa... Porque todo mundo passa por esse momento. Porque quando a gente fala de empreendedorismo, se você não tem um pouco de conhecimento, as pessoas pensam que... mas é a minha empresa, eu vou trabalhar o horário que eu quero, eu vou fazer... Gente, o horário que eu quero é o horário que o cliente quer.
Se o que o cliente quer, a gente está lá trabalhando. Isso mesmo. Né? Porque é a gente que faz a nossa Prolabore, a gente que paga tudo. Então, assim, tem esse momento de construção. É claro que você está nesse momento de construção para entender, construir e organizar. Mas no início, principalmente no início, a gente tem a gente. Para tudo. Né? A gente para tudo mesmo. Laura, compartilha com a gente também, tem alguma frase, algum livro, alguma coisa que você leu e que você tem usado dentro do teu negócio? Então, é o meu negócio, né? E o empreendedor são só um. Então, eu sempre penso assim, que a minha frase é que não existe momento certo. O momento certo é agora, dia 11, né? No horário que nós estamos agora, com o recurso que nós temos. Tipo, a gente sempre fica esperando, quando eu tiver um aparelho bom, quando eu fizer tal treinamento, tal curso, eu vou começar. Não. Comece agora com as condições que tem, com o que tu tem, que as coisas vão acontecendo, porque se o momento certo, lá na frente não existe, o momento certo é agora. E outra coisa é que nós podemos recomeçar em qualquer fase da nossa vida, em qualquer idade, e é apenas ter fé, né, e acreditar em frente que as coisas acontecem. Olha que maravilhosa, gente, arrasou, isso mesmo, exatamente. O melhor momento que nós temos é o agora, né? Que é agora que as coisas estão acontecendo e todo mundo com certeza se cobra. E quando você falou, eu me comparava com outras empresas, é normal isso, a gente também não tem sangue de barata, né? A gente quer logo o melhor mesmo, mas realmente, imagina quanto tempo tem a Estilo Moto já? 3 anos. 3 anos, imagina se há 3 anos atrás você tivesse falado, não, mas não vou conseguir atender esse cliente, é melhor fechar. Né? Não estaria vivendo o que você está vivendo hoje. Com certeza. Né? E é muito gratificante a gente ver assim, às vezes foto, vídeo do início, né? E, nossa, olha só onde eu cheguei agora. Agora te fazendo uma pergunta mais estratégica, assim, mais de dentro do teu negócio, mais da parte administrativa, assim. Quando você começou a ter esse retorno com os teus clientes, começou a ter vendas, como é que tu fez para investir nos teus produtos? O que tu focou em investir para poder tu aumentar o teu número de produtos? Tu fala em mercadoria? Isso, mercadoria, exatamente. Então, eu vou vendo a necessidade do que o cliente vai me pedindo, porque o cliente ele vai te exigindo. Exatamente. Entende? Aí eu ia vendo as marcas mais procuradas, os acessórios, tanto que hoje em dia eu já trabalho com umas marcas de jaqueta, porque eles falam, tu não tem jaqueta aqui. E eles mesmo vão exigindo, Laura, eu quero tal marca, por que tu não trabalha com tal marca? Então eu sempre vou tendo assim, como é que diz? Me ajuda. Vai tendo essa... A base, através da necessidade do que eles querem. Sim, que é para poder também, às vezes, a gente fica muito nisso, né? Eu já passei esse momento de investir em um produto e aí eu falei, não, vai sair muito. Aí, 0 vendas. Aí a gente bem assim, lagrimando, tristíssima, né? Mas por quê? Quem vai falar o que a gente tem que investir mais, o que a gente tem que produzir, se você trabalha de repente com alimentação, algo do tipo, é o cliente. E por isso tão importante essa comunicação que a gente tenha com o cliente, porque ele realmente, como você falou, é o cliente que vai exigindo da gente. Ele vai exigindo e às vezes a gente pode até usar as redes sociais, aí... gente, eu tô trazendo tal marca, qual vocês preferem primeiro? Essa ou essa? Porque o cliente, ele acompanha o teu progresso, ele vai acompanhando. Aí a gente vê, né, qual que teve mais a votação. O que vai sair mais, né? Como é que vai saindo, Hoje, Laura, vocês trabalham com entrega, com algo do tipo? Você já tem um processo de venda que trabalha com entrega ou as pessoas conseguem ir lá? Inclusive, a Laura tem uma loja física, por favor, compartilhe já o endereço da tua loja. A nossa loja fica na Avenida Tefé, número 27, bem ao lado do Dentista Odonto Excelência. Então, pronto, já quem precisar, já
já vai lá Bairro com ela. Raiz. Esqueci o bairro. Já vai lá com ela, mas vocês trabalham com algum tipo de entrega ou a pessoa pode comprar lá com você? Compra pelo Instagram, pelo WhatsApp? Como é que funciona? Nós trabalhamos sim com entrega, aí, porém é cobrado uma taxa. Sim. A nossa entrega é terceirizada. Aí o cliente fala o endereço dele, a gente consulta com o entregador. Caso o cliente aceita, a gente faz a entrega ou também por aplicativo. Sim, legal, legal. Gente, a gente tá quase finalizando o nosso episódio de hoje, quase finalizando. Mas eu queria muito que você compartilhasse com a gente qual que é a pessoa, ou se você tem uma loja, uma empresa que te inspira. Porque eu tenho uma pessoa que me inspira, gente, né? Não é, ai, quer copiar, não. Para com isso, a gente, todo mundo tá trabalhando junto, né? Mas tem alguma empresa, alguma loja, alguma empresária que você olha assim e pensa, caramba, eu vou ser igual ela quando eu crescer. Eu falo muito isso, gente. Eu encontro as pessoas e falo, eu quero ser que nem você quando eu crescer. Tem alguma assim? Olha, inacreditável, mas eu ainda não tenho. Olha, né? Desculpa. Eu não tenho desses treinamentos que eu participo, eles falam que a gente tem que ter, né, para ter uma referência. Sim, sim. Só que eu ainda estou nessa busca de alguém que eu me identifique. Sim, sim, tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo certo. Eu vou aproveitar para te presentear. A gente tem um presente para você, Laura, super especial. Aqui do Fala Empreendedor, que é o nosso presente que os nossos parceiros, nossos patrocinadores enviam para você. A galera lá da Presentes Essenciais e também Personalize Serviço. Se você quiser abrir, pode ficar à vontade, pode abrir. Já, sou curiosa, Pode abrir, ficar à vontade para abrir. Você que está acompanhando o nosso episódio, já vai lá no Instagram, segue a galera do Presentes Essenciais, Personalize Serviço também. Você que quer trazer esses personalizados para o seu evento, para presentear seu colaborador, já entra em contato. Pode mostrar. Olha só que lindo, obrigada. De nada. Eu também tenho um presente que eu quero fazer um sorteio. É verdade, gente, temos um sorteio. O sorteio é só pra você que chegou até o final aqui, hein? Você que chegou até o final. Qual é o sorteio? É um voucher de R$200 na Estilo Motos. Olha, arrasou. Você que tá acompanhando a gente, vai lá no nosso Instagram, comenta na nossa foto. A gente tem uma foto, vai estar nós duas, eu e a Laura lá, bem bonitas lá. Comenta, não, na verdade um vídeo, né? O nosso vídeo, o vídeo de chamada. A gente vai lá no nosso vídeo, comenta lá, eu quero o voucher, que a gente vai sortear, vai entrar em contato com você e vai sortear esse voucher. Você vai ter a oportunidade de conhecer a Laura, conhecer a Estilo Motos também. Lembrando que só é válido aqui pra Manaus, tá, gente? Se você estiver assistindo do outro país aí, pelo amor de Deus, não vou... Só aqui mesmo. E pra fechar o nosso episódio de hoje, Laura, eu queria que você compartilhasse com a gente o que te inspira a empreender? Como é que tu vê a tua empresa daqui a 5 anos? Como é que tu vê esse teu crescimento? A gente se conhece, eu acho que quase um ano, né, Laura? Que a gente se conhece há quase um ano. Do clube, né? E eu tenho passado de perto, tenho visto de perto essa tua evolução, assim como tenho visto a nossa do Fala Empreendedor também. E aí, como é que tu te vê daqui a 5 anos? Nossa, eu me vejo uma empresária de sucesso, com outras redes já, né? E fazendo a diferença na vida dos motociclistas, daquelas pessoas que vivem sobre 2 rodas. E quem sabe futuramente inspirando outras mulheres, ensinando que nós não somos aquilo que nos aconteceu, e sim o que nós decidimos ser. Olha que tudo. A gente vai fazer esse corte que quando ela tiver com 50 unidades aí pelo Brasil todo, eu vou falar, olha, tá vendo? Lembra? Ela falou lá no Fala Empreendedor que ela ia ter um monte e ela tem um monte. Laura, eu quero te agradecer pela tua participação aqui no Fala Empreendedor. Fico muito feliz de te receber, de poder compartilhar um pouco da tua história com quem acompanha a gente, você que tá acompanhando a gente aí, a gente sempre traz empreendedores reais, que é uma coisa que a gente sempre fala aqui dentro do Fala Empreendedor. A gente fala sobre o empreendedorismo de verdade, o do dia a dia mesmo. Isso. Que você, né, sabe como é que funciona o dia a dia ali, a gente vê nas redes sociais, tudo bem bonitinho, mas só quem tá por trás sabe como é que acontece, verdade, né? Então eu te agradeço muito pela tua participação. Vou aproveitar para abrir para você fazer seus agradecimentos, manda beijo para todo mundo, manda alô para quem você quiser.
Muito obrigada, Diliane. Primeiramente, quero agradecer a você pela oportunidade. Eu estava muito nervosa, passou, já até esqueci. E eu quero agradecer muito, gente, a minha rede de apoio, porque realmente esse ano eu decidi focar no meu crescimento. E sem a minha rede de apoio eu não conseguiria, que é a minha mãe, que ela sempre fica com meu filho, a Andresa, a Larissa, que ficam tomando conta da loja, elas são maravilhosas. E agradecer a Deus pela oportunidade, por todas as conquistas e a todos os clientes Estilo Motos e os futuros clientes. Legal, legal. Olha, novamente, muito obrigada. Eu vou fazer os meus agradecimentos também. Quero agradecer a Deus por mais um episódio, ter a oportunidade de conhecer a história de mais uma empreendedora de sucesso que eu tenho certeza, gente, vai ganhar muito dinheiro, ficar muito rica, rica, rica. Amém. Agradecer a você que está acompanhando a gente, agradecer aos nossos patrocinadores que fazem o Fala Empreendedor acontecer, Personalize Serviços, presentes essenciais, Navídeos, agradecer ao pessoal da Ratoritec também, MG Bolsas e Acessórios, Baronesa Lounge, todo mundo que faz o Fala Empreendedor acontecer. E você que está acompanhando a gente aí, não esquece, se inscreve no nosso canal, vai lá no nosso Instagram, comenta no vídeo que tá eu e a Laura fazendo a chamada, comenta lá, olha, eu quero esse voucher, Diliana, manda pra mim que eu vou querer. E não esquece, vai lá e comenta, viu? Agora, Laura, tu olha aqui pra essa câmera aqui do meio. Sim. E dá um tchauzinho. Tchau, gente! Tchau!